Boa noite, pessoal. Hoje eu tô gravando a primeira videoaula para a turma de vocês, do Esquime. Até agora a gente trabalhou com outros materiais e outras atividades, mas agora a gente vai entrar no conteúdo de radioatividade. Então aqui eu vou utilizar as videoaulas para a gente poder abordar os conteúdos teóricos, ok? Então a gente vai trabalhar com os slides que estão apresentados aqui nessa figura. E também a gente precisa, como qualquer aula de química, uma tabela periódica, ok? Então, vocês também tenham, ao longo da videoaula, uma tabela periódica. E lembrem que sempre que necessário, pausem se for resolver algum exercício ou desenvolver alguma ideia, pausa o vídeo, pensa e aí retorna a assistir. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao conteúdo de radioatividade que a gente começou a ver já no primeiro período das atividades remotas da química inorgânica. Então, a gente abordou um pouquinho da história da radioatividade e agora a gente vai entrar no conteúdo de decaimento, ok? Então, primeiro a definição. O que é radioatividade? Ele é um fenômeno nuclear, ok? Então, a gente vai trabalhar agora, ao invés de trabalhar com as reações químicas clássicas, a gente vai trabalhar com as reações nucleares. Então, que são essas reações aqui. Então, elas são processos que acontecem no núcleo do átomo e não mais na eletrosfera como a gente estava habituado. Então, duas definições importantes dentro da radioatividade é nuclídeo, que é o núcleo caracterizado por um valor de Z e A, lembrando que Z é o número atômico, o número de prótons dentro de um átomo e caracteriza o elemento químico. Então, aqui, número de prótons. E A seria o número de massa, que seria a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, ok? Outro nome que a gente pode dar para o nuclídeo é isótopo. Então, basicamente, quando a gente trabalha com algum átomo, a gente chama ele de isótopo ou de nuclídeo. Então, a gente pode chamar também de isótopo. Isso aqui é um sinônimo, ok? E aí, quando a gente está trabalhando com um isótopo ou um nuclídeo que pode sofrer um processo de decaimento, a gente chama de radionuclídeo ou radioisótopo. Então, é aquele nuclídeo que vai ser emissor de radiação, que vai sofrer um processo radioativo que a gente chama também de decaimento. Então, aqui a gente chama também de decaimento, só para a gente lembrar. Então, esse aqui é o processo de emissão de partículas radioativas. Então, continuando, a gente tem as reações químicas que vão acontecer na eletrosfera de um átomo, ok? Então, acontecem então os elétrons, essa região ao redor do átomo, onde a gente tem os elétrons circulando, e já no caso das reações nucleares, elas vão acontecer no núcleo desse átomo, onde existem os prótons e os nêutrons que dão massa para esse átomo. Vamos falar então um pouquinho dos três tipos de emissão que a gente pode ter. Então, no caso, a gente tem três tipos de emissões, que são alfa, beta e gama. A gente já viu um pouquinho delas quando a gente viu lá a história da radioatividade, ok? Então, com base do que foi visto lá na história da radioatividade,
a gente vai definir os conhecimentos que a gente já tem a respeito da partícula alfa, beta e gama. Então, pelo experimento que foi observado na história da radioatividade, tinha chegado à conclusão da carga da partícula alfa. E essa carga era positiva. Então, a carga é positiva. E ainda, se viu o que era essa partícula alfa, que era um núcleo bipositivo de hélio. Então, eu teria o hélio com uma carga 2+, apenas o núcleo desse átomo. Ok? Então, isso seria a partícula alfa, é o que a gente sabe até aqui. Já a partícula beta, a conclusão que se chegou é que ela tinha carga negativa e que ela era um elétron em alta velocidade. Em relação à radiação gama, pouca coisa tinha sido falado durante a história da radioatividade. Só foi comentado que ela não tinha carga. Então, essas informações elas foram baseadas no experimento de Rutherford, que vocês podem acessar pelo link ali embaixo. Eu vou mostrar rapidinho uma simulação desse experimento. Então, observem esse link que a gente tem embaixo do slide, que a gente pode acessar esse link. Aí tem as instruções de como chegar nessa simulação. Seguindo todos os passos, vocês vão chegar nessa simulação que está apresentada ao lado. E vocês podem observar que é a caixa de chumbo do experimento de Rutherford. E aqui a gente tem as placas negativa e positiva, que vão induzir desvios nas partículas se elas tiverem alguma carga. E aqui ao final, a gente tem uma tela fluorescente que vai captar a chegada dessas partículas emitidas. Então, a gente vai ver o comportamento de cada uma dessas partículas frente a esses campos elétricos colocados nessas placas. Então, iniciando pela partícula alfa, a gente observa que tem um desvio em direção ao polo negativo, o que implica que essa carga seja positiva. Se a gente coloca a partícula beta, a gente observa que ela sofre um desvio em direção ao polo positivo. Então, a partícula beta, sim, tem aquela carga negativa que a gente já tinha comentado. E, por fim, a partícula gama, o que se observa é que ela não sofre nenhum desvio dentro desse campo elétrico. Portanto, ela não tem nenhuma carga. Aqui vocês ainda podem testar alguns radionuclídeos, que são aquelas espécies que sofrem decaimento. Então, por exemplo, se vocês escolherem o tório, observe o comportamento dele ali dentro. Está vendo que ele sofre um desvio em relação à placa negativa? A partir disso, vocês podem inferir que ele sofre que tipo de decaimento, que partícula que ele está emitindo ali. Bom, se ele sofre decaimento em direção à placa negativa, observa que é o mesmo comportamento sofrido quando a gente tem emissão de partículas alfa. Então, é isso, o tório ele emite partículas alfa. Vamos ver aqui. Se eu coloco partícula alfa, eu posso dar um OK, e ele acende uma luzinha verde para indicar que, de fato, essa é a partícula emitida. Então, vocês podem usar esse aplicativo para ver os outros elementos aqui, os outros radioisótopos, radionuclídeos que sofrem algum tipo de decaimento. Então, continuando com os slides, o experimento de Rutherford, ele não falou apenas sobre as cargas, como eu já tinha comentado na história da radioatividade, mas que a gente ainda veria melhor. Se a gente observar esse experimento, vamos reparar no desvio sofrido pelas partículas em especial. Então, primeiro, a gente viu que a gama não sofre desvio, então a única coisa que a gente pôde inferir é que ela não tem carga. E aí a gente tem a partícula alfa e a partícula beta. Quem que sofre um desvio maior? Vamos observar a distância em relação a alfa. Essa aqui é o desvio sofrido pela partícula alfa, e aqui a gente vai ter o desvio sofrido pela partícula beta. Então, observem, quem é que sofre o maior desvio?
a partícula beta, certo? Isso significa que ela tem uma menor massa, por isso ela tende a sofrer um desvio maior, porque é mais fácil alterar a trajetória dessa partícula. Quanto maior a massa, mais difícil é de alterar a trajetória. Então, quanto maior a massa, mais difícil é de alterar a trajetória. Então, mais difícil e com isso a gente já pode inferir que a massa da partícula alfa é maior do que a massa da partícula beta. Inclusive, ela é muito maior, porque a gente sabe que a partícula alfa ela é composta pelos 2 prótons e 2 nêutrons. E a partícula beta é apenas um elétron, certo? Então, a gente já sabe que o elétron ele tem uma massa ínfima em comparação às partículas nucleares próton e nêutron. Agora, vamos especificar um pouco sobre a partícula alfa. Então, composição, 2 prótons mais 2 nêutrons. Isso aqui é o núcleo de um átomo de hélio. E qual é a carga dessa partícula? A gente já sabe que ela é positiva, mas quanto, né? Como tem 2 prótons e não tem nenhum elétron, a carga dela tem que ser 2 mais. Então, a carga da partícula alfa é 2 mais. Aqui a gente tem as representações possíveis para a partícula alfa. Então, a gente pode representar ela pela própria letra alfa ou representar pela representação do hélio. E algumas vezes vocês vão encontrar essa representação aqui ainda com a representação da carga para indicar que é apenas o núcleo desse hélio, ok? Então, vamos ver um esquema de representação de uma emissão do tipo alfa que pode ser sofrida, por exemplo, por um átomo de polônio 211, sendo que 211 é o número de massa desse radionuclídeo. Aqui a gente tem um núcleo de um átomo com determinada composição e pensa que ao emitir uma partícula alfa, ele tem que perder 2 prótons e 2 nêutrons. Então, esse é o meu nuclídeo inicial. Observa aqui a emissão de algo com 2 prótons e 2 nêutrons. Então, essa seria a partícula alfa que está sendo emitida. Observa que ela é um produto da reação, porque está sendo liberado do átomo. E o nuclídeo final, ele tem que conter 2 prótons e 2 nêutrons a menos. Então, esse aqui seria o nuclídeo final. Opa, esse acento ficou no lugar errado, galera. Vocês desconsideram esse primeiro acento. Então, esse é o nuclídeo final. Então, se a gente fosse representar um esquema dessa reação, como é que a gente poderia fazer? Vamos representar aqui em cima. Eu tenho um átomo X que vai sofrer um decaimento do tipo alfa. Então, ele tem um número de massa A e um número atômico Z, ok? Então, ele vai sofrer a reação, vai emitir uma partícula alfa, porque ele é alfa emissor, e vai gerar um átomo X também? Será? Pensa, a gente está variando o número de prótons do átomo final. Portanto, esse elemento não vai ser mais o elemento X, ele vai ter que ser um elemento Y que a gente tem que determinar. Bom, qual é o valor de Z de Y? Se o valor de X é Z, o final tem que ser Z menos 2 prótons que ele perdeu. Então, aqui vai ser Z menos 2. E A?
A tem que ser também algo reduzido a quantidade de prótons e nêutrons que ele perdeu. Então, na partícula alfa foram eliminados desse átomo 2 prótons e 2 nêutrons, então o número de massa dele reduz em 4 unidades. Portanto, ele vai ser A menos 4. Ok? Então, essa é uma representação genérica da reação de emissão de uma partícula alfa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a partícula, também chamada de radiação beta. A gente sabe que é um elétron em alta velocidade, mas a pergunta é, como é que o núcleo de um átomo pode emitir um elétron? O elétron não fica na eletrosfera? Por que a emissão de uma partícula beta é considerada um processo nuclear? Bom, é importante a gente saber de onde é que vem esse elétron da partícula beta. Então, aqui a gente pode observar, esse elétron, na verdade, ele é proveniente da decomposição de um nêutron. Então, eu tenho um nêutron lá no núcleo, ok? Ele vai se decompor num próton. Esse próton permanece no núcleo do átomo. Então, permanece no núcleo. E aquele elétron. Então, veja que fecha a carga. Eu tenho um próton positivo com um elétron negativo, carga zero, que é a carga do nêutron. E aí aqui a gente tem a partícula que a gente chama de antineutrino, ok? A gente não vai entrar muito a fundo nessas partículas subatômicas, mas ela é resultado desse processo também. Então, basicamente, composição de uma partícula beta, elétron em alta velocidade. Portanto, a carga vai ser a carga de um elétron, que a gente representa como uma carga menos 1. A representação que a gente utiliza é essa aqui. E daqui a pouco a gente vai ver de onde é que surge esse menos 1, que é mais fácil compreender quando a gente faz o esquema da reação. Então, um exemplo de radionuclídeo que sofre decaimento do tipo beta é o césio-137. Então, a gente novamente volta para o nuclídeo inicial. Então, nuclídeo inicial. Aqui eu vou botar só a letra I agora. Ele vai emitir a partícula beta, que é o elétron só, né? Lembrando que é essa a emissão. Agora, lembra que é um nêutron do núcleo que vai deixar de existir, e ele vai se decompor nesse elétron que está sendo emitido e num próton que vai ser acrescido nesse núcleo. Então, observem que aqui, onde inicialmente eu tinha um próton, um nêutron, esse nêutron foi transformado agora num próton a mais no núcleo. Muda o quantitativo total de partículas no núcleo? Observa que não. No exemplo que a gente está utilizando o genérico, são 16 partículas no núcleo, no final a gente tem 16 partículas também. Então, o valor de A, do número de massa, não se altera. O que altera? Apenas o número de prótons. Agora eu tenho um próton a mais, um nêutron a menos e um próton a mais. E esse é o nuclídeo final. Final. Então, só a letra F aqui para representar, ok? Então, vamos construir o esquema de uma reação de emissão do tipo beta. Eu tenho um elemento X, novamente, número de massa A, número atômico Z. Ele vai sofrer um decaimento do tipo beta, ok? E vai novamente, mudou o número de prótons, muda o elemento químico. Então, a gente vai gerar um elemento Y. Olhando para o esquema aqui de baixo, a gente observa que o número de partículas no núcleo não muda. Então, o valor de A não altera. Então, A igual a A. O número de massa de Y é A também. Agora, o número atômico de Y. Observa que eu tinha um determinado número atômico Z aqui e eu tenho um próton a mais no nuclídeo final. Portanto, o número atômico de Y tem que ser Z mais 1, que é o que tem no final. Agora, quando a gente trabalha com as reações nucleares,
A gente tem que ter lá a questão do balanço de massa, mas um detalhe importante: o número de partículas nucleares inicial tem que ser igual ao número de partículas final. Então, se eu somar o A dos reagentes com os As dos produtos, tem que fechar igual um com o outro. Então, para que isso seja uma verdade, aqui eu tenho que ter um valor zero, ok? Então, A é igual a A mais zero. Então, só para a gente representar, A é igual a zero mais A. Isso aqui é uma verdade. Agora, embaixo, eu tenho Z, tem que ser igual ao valor de Z daqui, mais Z mais 1. Quanto é que tem que ser esse valor aqui para isso continuar sendo uma verdade? Não tem que ser menos 1? Aí sim, Z igual a menos 1 mais 1 dá 0, Z. Então, isso aqui é uma verdade. É daqui que sai esse número menos 1 da partícula beta. Então, agora, por fim, a radiação partícula gama. Bom, a radiação gama, ela não é matéria, ela não tem massa, ela é apenas energia. Portanto, a gente não pode chamar ela de partícula. Então, isso aqui não vai ser verdade para a partícula gama. Eu posso chamar de partícula alfa, partícula beta, mas partícula gama não. A gama só pode ser chamada de radiação, porque ela envolve apenas energia. Então, vamos anotar isso aqui. Considerando isso, qual que é a massa da radiação gama? Vai ser igual, então vou botar aqui gama, igual a zero. Essa radiação gama ela é bem energética, ela é mais energética do que as emissões do tipo alfa ou beta, e ela causa muito mais estragos. E aqui a gente tem a representação. Como ela não é partícula, ela não vai ter prótons e ela não vai ter também nêutrons. E, portanto, o número atômico, o número de massa delas vai ser igual a zero. Aqui um exemplo de em que situação que a gente vai ter uma emissão do tipo gama. Porque assim, a gente fala que são processos nucleares. E por que só a emissão de energia está envolvido com um processo nuclear? Bom, a emissão de radiação do tipo gama, ela acontece depois de decaimentos alfa e beta. Ok? E aí, quando a gente tem essas emissões, às vezes a gente gera átomos que nem é o caso aqui, esse que tem um asterisco, que são os átomos que têm um núcleo com muita energia, que não é estável. A gente chama de átomos metaestáveis. Ok? Então, quando aparecer esse asterisco, a gente está falando que ele é metaestável. Ele foi proveniente de um decaimento beta, e aí, para ele se estabilizar, ele emite radiação, no caso, partícula gama, para poder resultar num átomo final estável. Então, esse aqui, ele é estável. A energia em excesso que ele tinha no núcleo foi dissipada, ok? Então, a emissão de radiação do tipo gama, ela serve para estabilizar o núcleo de um átomo muito energético.
Então, aqui a gente está se referindo ao núcleo mais especificamente, ok? Deem uma pesquisada a respeito da radiação gama, que faz parte do espectro da radiação eletromagnética, e vejam onde é que ela se enquadra em termos de energia. Então, aqui só para representar em forma de um diagrama de energia, eu teria inicialmente um átomo bem instável, com um núcleo beta emissor, que é o caso do césio 137. Ele poderia sofrer direto um decaimento do tipo beta, eliminando muita energia para formar o bário já estável. Mas o caminho mais comum para ele tomar é sofrer um decaimento do tipo beta, gerando bário, só que um bário metaestável, ok? Então, o núcleo dele ainda tem muita energia, o processo foi menos energético, só que esse átomo ainda está instável e ele vai precisar emitir radiação para se estabilizar. E aí é que acontece a emissão do tipo gama para gerar o átomo estável de bário. Megaelectronvolt é uma unidade de energia, tá? Que é bastante utilizada quando a gente fala de radiações. Então, ela é equivalente a utilizar joules, calorias, né? Então, unidade de energia. Só que aqui tem a conversão que é utilizada para quilojoules. 1 megaelectronvolt é igual a 9,6 vezes 10 na 7 kJ por mol. Então, para a gente finalizar, falar um pouquinho sobre o poder de penetração das radiações. Essas radiações, elas têm a capacidade de atravessar materiais diferentes. Então, a partícula alfa, ela é aquela que consegue atravessar a menor quantidade de materiais. Então, ela é barrada facilmente. Observem que, se eu tenho um papel, folha de papel alumínio, uma roupa fina, já barra a radiação alfa. Então, ela é a das menos maléficas para o organismo, ok? Já a partícula beta, ela só vai ser separada diante de um laminado de metal, uma madeira mais densa, uma roupa mais grossa. Então, ela ainda consegue, talvez, atingir alguns tecidos do nosso organismo. Ela tem um poder de penetração levemente maior em comparação com a partícula alfa. Já a radiação gama, ela é a mais perigosa, ok? Veja que ela consegue atravessar o papel, a folha de papel alumínio, laminado, roupa grossa, e ela só consegue ser detida quando a gente tem, por exemplo, uma parede fina de chumbo ou concreto. Esse é o tipo de radiação que consegue atingir os nossos ossos. Então, ela consegue passar por todos os tecidos do nosso organismo, e por isso que ela é muito perigosa. Então, os processos nucleares, na verdade, são tão nocivos devido às emissões de radiação do tipo gama. Então, aqui só um quadro de resumo que vocês podem olhar com calma. Então, pausem esse vídeo, analisem. Um detalhe importante é a velocidade de emissão dessas partículas. Então, a velocidade com qual essas partículas têm a sua trajetória. Então, observem a velocidade baixa de uma partícula alfa, que é de 5 a 10% da velocidade da luz, ok? Então, essa aqui é a velocidade da luz, 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Quando a gente vai para uma partícula beta, já é muito mais veloz, chega a ser 90% da velocidade da luz. Já a gama, que é considerada uma onda eletromagnética, ela necessariamente tem que se propagar com a velocidade da luz. Então, ela é igual à velocidade da luz. E aqui está um resuminho do poder de penetração. Então, como eu tinha comentado, a alfa tem um poder de penetração muito baixo. A beta é mais alta do que a alfa, só que ela ainda é muito baixa. A gente consegue parar ela facilmente, ela não consegue penetrar muito nos nossos tecidos. A mais prejudicial é a gama, que tem um alto poder de penetração. Para a aula de agora era isso, pessoal. Espero que vocês aproveitem bem essa aula e qualquer dúvida entrem em contato.
uma lista de exercícios vai ser passada e também vai ser disponibilizado o livro didático para quem já tem aquele livro verde, a gente vai trabalhar com ele, para quem não tem, vai ser disponibilizado, igual a gente fez nas primeiras aulas, os capítulos do livro em PDF, ok? Tenha uma boa semana. No próximo vídeo, trabalharemos com exercícios.